No ensaio fotográfico da família, minha filha de 6 anos sentou-se na primeira fila sorrindo. Quando recebemos os cartões de Natal, ela havia sido apagada de todos. Ao ver aquilo, desabou em lágrimas, perguntando o que tinha feito de errado. Eu não gritei, fiz outra coisa. Na manhã seguinte, minha mãe abriu o presente e empalideceu. A pilha de cartões de Natal estava sobre a mesa da sala de jantar, brilhantes e perfeitos. Minha mãe sorria como se tivesse acabado de montar uma exposição de museu. Olha só esses, disse ela, levantando um para que a luz refletisse. Minha filha de 6 anos, Júlia, correu animada. Ela adorava fotos, qualquer coisa que a fizesse sentir parte da família. Seus dedinhos agarraram um cartão antes que eu pudesse impedi-la. O sorriso sumiu rápido. Ela inclinou a cabeça, apertou os olhos, procurando entre as fileiras de primos e avós. Jess e Ryan, os filhos da minha irmã Beck, apareciam bem na frente, sapatos engraxados, cabelos fixados com gel. Beck estava atrás deles com o marido, Jason, os dois parecendo capa de revista. Até meus pais estavam lá, com sorrisos duros, mas presentes. Mas Júlia, não. Não estava recortada, nem escondida atrás de alguém mais alto. Simplesmente não estava. Onde eu tô? Perguntou Júlia, com a voz miúda. Inclinei-me para perto, o peito apertado. Ela tinha estado lá naquele dia. Primeira fila, vestido amarelo claro com pequenas margaridas, a mãozinha enlaçada na de Jesse para ter coragem. Talvez seja só esse, murmurei, pegando outro cartão. Júlia pegou um também. Depois outro, e mais outro. Sua respiração acelerava, mas eu estava ali. Eu estava sentada na primeira fila. Lembro de virar um cartão atrás do outro, esperando, rezando para que algum tivesse escapado, mas todos eram iguais. Júlia apagada, como se nunca tivesse feito parte da família. Por um instante, a negação me segurou. Talvez fosse erro da gráfica. Talvez fosse uma falha. Mas então eu vi. As tábuas do chão atrás de Jessie copiadas e coladas no lugar onde os sapatos de Júlia tinham estado. Uma sombra borrada, duplicada, esticada de forma estranha pela primeira fila. A curva da mão de Jessie cortada de um jeito esquisito, como se antes tivesse descansado sobre alguém que não estava mais lá. Meu sangue gelou. Não era engano. Alguém tinha pago para removê-la. Isso exige esforço, tempo, dinheiro. E claramente se esforçaram para pagá-la. Júlia virava os cartões cada vez mais rápido agora, as mãozinhas tremendo. Talvez eu esteja escondida, ela sussurrou. Talvez eu seja muito pequena. Talvez esteja atrás de alguém. A voz dela falhou. Ela deixou os cartões caírem sobre a mesa. Os olhos enormes se encheram. E então veio a pergunta que me quebrou: por que eu não tô em nenhum? Eu a puxei contra mim, senti seus ombros sacudindo. Ela tem 6 anos, apenas 6. Não deveria nem saber o que significa ser apagada. Mas agora sabe. Eu queria gritar, rasgar aquelas mentiras brilhantes e perfeitas ao meio, enfiar de volta no rosto da Beck. Mas mantive a voz firme, o maxilar apertado até doer, porque o silêncio naquele momento era mais alto. Do outro lado da sala, minha mãe ajeitou um cartão na lareira como se nada estivesse errado. As cores ficaram tão limpas este ano, disse, com arrogância. Meu celular vibrou. Uma mensagem no grupo da família: a Beck finalmente parece uniforme. Uniforme, como se minha filha fosse uma mancha que eles precisaram esfregar até sumir. Júlia passou a manga no rosto, ainda olhando ao redor da sala. Sua vozinha tremia, mas eu estava lá. Por que eu não tô lá agora? Ninguém respondeu. Meu pai pigarreou, murmurou, a gente só queria que ficasse arrumado. Minha mãe suspirou, como se explicasse algo óbvio. Nós todos conversamos sobre isso, eu, meu pai e a Beck. Concordamos que seria melhor assim. O vestido dela não servia. Ela se destacava e estragava a foto. Não era nada pessoal. Os lábios da Júlia tremiam. Suas bochechas ficaram vermelhas, manchadas. Mas eu continuei sorrindo. O silêncio depois disso era sufocante. Eu a segurei mais forte, minha fúria era uma lâmina fria, afiada, debaixo da pele. Não gritei.
Não dei o show que eles estavam esperando. Mas por dentro, fiz uma promessa: essa seria a última vez que apagariam minha filha. Os cartões brilhavam sob a luz, cada uma mentira polida. E eu sabia exatamente o que faria em seguida. Na manhã seguinte, minha mãe abriu o presente e empalideceu. Beck sempre foi um investimento. Eu sempre fui a mão de obra. Começou pequeno. Ela ganhou aulas de piano. Eu ganhei um esfregão. Ela tinha treino de futebol 3 noites por semana. Eu esfregava o chão da cozinha. Quando chegamos ao ensino médio, o padrão já nem era disfarçado. Quando a vovó começou a ter problemas nos joelhos, quem chamavam era eu. Megan, ajuda ela a subir as escadas. Megan, garante que ela coma. A desculpa da Beck? Minha agenda está cheia. Claro que estava. A agenda da Beck era sagrada. A minha, apenas disponível. Uma vez perguntei se podia entrar no clube de teatro da escola. Meu pai nem levantou os olhos do jornal. A Beck já tem 3 atividades. Você quer nos deixar sem dinheiro? Minha mãe deu um sorrisinho. Você já aprendeu bastante lições limpando a casa. Pois é. Nada grita infância equilibrada como aperfeiçoar a arte de esfregar mofo. Essa foi minha infância. Beck me poliu até eu desaparecer. Quando Beck se casou com Jason, o investimento finalmente deu retorno. Meus pais sorriam como se tivessem criado realeza. Deram a Beck e ao Jason uma entrada gorda para a primeira casa. Depois pagaram móveis novos. Depois, quando a Beck quis bancadas novas, ajudaram na reforma também. Eu assisti tudo acontecer da lateral, em silêncio, amarga, um pouco divertida. Sinceramente, eles agiram como se a Beck tivesse ganhado uma medalha olímpica só por dizer assim. Então, quando me apaixonei nos meus 20 e poucos anos, pensei que talvez, só talvez, eles me tratassem como algo além de uma empregada doméstica com pulso. Soiler, não trataram. O nome dele não importa. Vamos só chamá-lo de um ato de desaparecimento. Namoramos por alguns anos. Não éramos casados, mas falávamos em morar juntos. Lembro de estar sentada à mesa da cozinha, pedindo aos meus pais com cuidado, com cautela, uma ajuda. Não era um depósito. Não era uma casa. Só um pouco para o aluguel. Beck ganhou uma casa. Eu pedi um apartamento. Você não precisa disso, disse minha mãe seca. Fique aqui. Tem espaço, não tem? O que ela queria dizer era: fique aqui, continue cozinhando, limpando, ajudando a vovó. Continue sendo útil. Eu engoli a amargura e sorri. Tá bem. Mas me mudei mesmo assim. Era um apartamento de caixa de fósforo, mal cabíamos nós dois. O aluguel levava metade dos nossos salários. Os móveis eram de segunda mão, rangendo, tortos. Mas liberdade não precisa de cortinas combinando. Claro, ainda voltava para casa. Velhos hábitos morrem difícil. Ajudava a vovó com as refeições, fazia companhia, garantia que estava bem. Eu me importava com ela de um jeito que meus pais nunca se importaram. E nesse tempo, engravidei. O timing não foi perfeito. A gente mal equilibrava trabalhos, contas e as sessões de estudo dele até tarde da noite. Mas eu pensei que talvez, só talvez, meus pais finalmente me vissem a nós. Não viram. Eu dei indiretas. Pedi baixinho. Até disse claramente uma noite: vocês poderiam nos ajudar com o aluguel, só por um tempo? Tá difícil. Meu pai balançou a cabeça, já irritado. Não temos dinheiro para isso. Uma semana depois, Beck ganhou móveis novos pagos pelos meus pais. O ato de desaparecimento durou 1 ano e meio depois que a Júlia nasceu. Então ele anunciou que tinha sido aceito em um mestrado fora do estado. Prometeu que manteríamos contato. 2 meses depois, já tinha outra namorada. Júlia ainda tinha 1 ano. Eu estava sozinha. E não consegui manter o apartamento só com meu salário. Então, embalei nossas vidas em caixas e voltei para a casa dos meus pais. Pensei que talvez ao menos teria o consolo do meu quarto de infância. Eu estava errada. O quarto tinha sido reformado.
Pintura nova, cortinas novas, brinquedos empilhados direitinho no canto. O nome do Ryan em letras brilhantes acima da cama. O quarto do meu sobrinho. Ryan nem morava ali. Só visitava de vez em quando. O meu antigo quarto tinha sido transformado em um santuário para o filho da Beck. O quarto de infância da Beck continuava lá, intocado, como uma cápsula do tempo. E eu? Júlia e eu fomos empurradas para o sótão. Paredes descascadas, teto inclinado que arranhava meus dedos toda vez que eu trocava os lençóis. Correntes de ar no inverno, sufocante no verão. Mal havia espaço para 2 camas apertadas lado a lado. Tá bom assim, disse minha mãe quando protestei. O Ryan precisa do espaço dele quando visita. Vocês vão ficar bem lá em cima. Então carreguei as caixas escada acima. Cada rangido do piso do sótão era um lembrete, eu não pertencia. Júlia era pequena demais para perceber no começo, mas crianças crescem rápido. Aos 6 anos, ela já notava tudo. Jesse e Ryan tinham seus próprios quartos, 2 cada um, na verdade, um em casa e outro ali. Júlia não tinha nenhum. Um dia ela me perguntou baixinho, por que eu divido com você? Por que eu não tenho o meu? Eu alisei o cabelo dela e disse que era temporário. Menti, porque a verdade era que eu não conseguia juntar dinheiro rápido bastante para nos tirar dali. Quase todo o salário ia direto para casa, comida, contas, as contribuições que esperavam de mim. Eu tentava economizar, mas nunca era suficiente. E cada vez que Júlia perguntava por que não tinha o que os primos tinham, doía mais fundo. É engraçado. As pessoas acham que crueldade precisa ser barulhenta, gritos, xingamentos, portas batendo. Mas às vezes crueldade é silêncio. É a decisão quieta de financiar a casa de uma filha e negar o aluguel da outra. É o nome brilhante acima da porta onde deveria estar o berço da sua filha. É o tá bom jogado na sua cara quando te empurram para um sótão. Esse silêncio, ele é mais alto do que qualquer grito. E eu senti aquilo crescendo, porque o que começou comigo agora estava sendo dirigido a Júlia. E eu não ia deixar que apagassem ela do mesmo jeito que apagaram a mim. Eu ainda não sabia como, mas sabia que algo tinha que mudar. Não consegui dormir naquela noite. Júlia finalmente adormeceu ao meu lado no nosso quarto do sótão, abraçada ao seu coelhinho de pelúcia como se fosse o único porto seguro que lhe restava. Eu fiquei acordada, olhando para o teto, onde manchas de água formavam figuras no escuro. Cada rangido das vigas velhas parecia a própria casa, me lembrando de onde eu estava debaixo de todo mundo. Peguei o celular e abri o chat com uma amiga que trabalhava num bar no centro. Ela já tinha me dito que estavam sempre precisando de gente, e eu sabia que, se pegasse aquele trabalho, poderia ser meu bilhete de saída. Sem sono, sem descanso, mas liberdade nunca vem barata. Meus polegares se moveram antes que eu pudesse pensar, vocês ainda precisam de alguém para a noite? Eu pego os turnos. Enviar. Foi impulsivo. Eu já trabalhava de dia enquanto Júlia estava na escola, e as noites deveriam ser para descansar. Mas eu não conseguia descansar naquele sótão. Não depois de ver minha filha chorar por causa daqueles malditos cartões de Natal. Se eu tivesse que me destruir para protegê-la, que fosse. Eu tinha acabado de esperar por migalhas de quem nunca planejou me alimentar. Caminhei pelo corredor até o quarto da vovó. O abajur ainda estava aceso, uma luz suave escapando por debaixo da porta. Bati de leve e entrei. Ela estava recostada nos travesseiros, óculos escorregando pelo nariz, folheando um caça-palavras afiada como sempre. Não conseguiu dormir? Ela perguntou sem levantar os olhos. Eu ri baixinho. Você me conhece bem demais. Sentei na beira da cama dela, tirei um dos cartões brilhantes do bolso e entreguei para ela. Ela olhou por um momento, as sobrancelhas se juntando. Então viu. Ou melhor, viu a ausência. A boca dela se apertou numa linha fina. A Júlia estava lá, eu disse, seca. Primeira fila, vestido amarelo. Mas aparentemente amarelo não combina com o uniforme que eles queriam. Ela colocou o cartão sobre a coxa com um suspiro. Contei meu plano então: os turnos da noite, o trabalho de bar, as horas que iam consumir o que restava de mim. Eu não posso manter ela aqui, eu disse. Minha voz falhou na última palavra.
Não enquanto tratarem a minha filha desse jeito. Vou trabalhar à noite. Vou economizar. Vamos sair daqui. A vovó me olhou por um longo tempo, os olhos afiados sob a luz do abajur. Finalmente, disse: Você não vai precisar fazer isso. Franzi a testa. Como assim? Ela balançou a cabeça, voltando ao seu caça-palavras. Deixa isso comigo. Críptica como um de seus enigmas. Eu não insisti. Beijei sua bochecha e voltei para o sótão, ainda pensando no trabalho no bar. A manhã chegou rápido demais. Desci exausta, meio que esperando outra briga, outro sermão. Em vez disso, reparei em algo estranho sobre a mesa da sala. Uma caixa, pequena, embrulhada com cuidado, repousando entre as decorações que sobraram como se sempre tivesse estado ali. Não a tinha visto na noite anterior. Mamãe percebeu antes que eu pudesse falar. Ah, que doce! Um presente da vovó. Ela sorriu de lado, puxando a fita como se estivesse abrindo um prêmio. Fiquei imóvel, Júlia espiando por trás da minha perna. Mamãe levantou a tampa. O sorriso dela desmoronou. Puxou um maço de papéis, passou os olhos rapidamente e então parou. A cor sumiu do rosto dela. O que é isso? Sibilou, depois mais alto, para toda a sala. Que diabos é isso? Isso é algum tipo de piada? Meu pai se aproximou, tentando ler por cima do ombro dela. A boca dele se abriu, mudo. Eu me inclinei para a frente, o coração disparado. Consegui ver de relance o cabeçalho da folha de cima. Formatação jurídica, selos oficiais. Não era piada. Antes que eu pudesse falar, o corredor rangeu. A vovó entrou, lenta mas firme. Ao lado dela, o advogado que eu já tinha visto uma ou duas vezes. Ela não levantou a voz. Não precisava. Não é uma piada, disse com calma. Isso é uma notificação de despejo. E eu já mudei meu testamento. A Megan e a Júlia vão ficar com esta casa. Vocês não vão receber nada. O silêncio explodiu dentro da sala. Mamãe gaguejou. Papai encarava os papéis como se pudessem pegar fogo a qualquer instante. Júlia apertava minha mão com tanta força que doía. Eu não conseguia me mexer. Então começaram os gritos. A voz da minha mãe saiu estridente, descontrolada. Você não pode fazer isso. Você não está em seu juízo perfeito. Meu pai tentou outro tom, mais suave, quase suplicando. Pense bem no que está dizendo. Pense na família. A vovó não vacilou. Eu estou pensando na família. Estou pensando na criança que vocês tentaram apagar. O advogado pigarreou. Tudo foi redigido corretamente. Testemunhado, assinado. Está válido. Juro que vi os joelhos do meu pai fraquejarem. E eu? Não sabia se ria ou se chorava. Depois de todos esses anos sendo invisível, apagada, jogada no sótão, silenciada, não fui eu quem gritou alto bastante para ser ouvida. Foi a vovó e ela me escolheu. Encontrei os olhos de Júlia. Ela ainda agarrava minha mão, o rosto pálido. Mas, pela primeira vez em dias, vi algo em sua expressão além da confusão. Esperança. O caos cresceu de novo. Mamãe andando de um lado para o outro, papai resmungando, os dois lançando acusações como se fossem confete. A Megan te manipulou. Ela envenenou você contra nós. Isso é abuso de idosa. A risada da vovó cortou o ar, afiada e amarga. O único abuso aqui é o que vocês fizeram com ela e com aquela criança. A boca da minha mãe se fechou no estalo. Meu pai se deixou cair pesadamente na cadeira, como se todo o ar tivesse saído dele. Júlia se inclinou contra mim e sussurrou. O que está acontecendo? Beijei seus cabelos. Algo bom, murmurei. Algo finalmente bom. Eu não sabia o que viria depois. Eles iriam brigar na justiça? Inventar mais mentiras? Tentar retomar o controle? Provavelmente. Mas, naquele momento, a maré tinha virado. A casa ficou em silêncio depois da bomba que a vovó soltou. Silêncio demais.
Sem brigas, sem portas batendo, apenas o peso sufocante do silêncio de quem está tramando. Meus pais mal olhavam para mim. Papai se ocupava no jardim, cortando arbustos que nem precisavam ser podados. Mamãe lavava a louça mais alto do que o normal, o barulho afiado e deliberado a versão dela de gritar sem palavras. Júlia percebeu. Acabou agora? Ela me perguntou uma noite, no nosso quarto do sótão, a voz pequena no escuro. Eu queria dizer que sim. Queria mentir. Em vez disso, beijei sua testa e sussurrei. Ainda não. Porque eu sabia melhor. Aquele silêncio não era paz. Era o som de uma tempestade se formando. Ela chegou 3 manhãs depois. Uma batida na porta. Seca. Oficial. Meu peito se apertou. A mão de Júlia escorregou para a minha, instintivamente. Mamãe chegou à porta antes de mim, o tom imediatamente açucarado. Oh, oficiais, obrigada por terem vindo. E lá estavam eles, 2 policiais e uma mulher com uma prancheta. Assistência social para idosos. Meu estômago afundou. O policial mais alto pigarreou. Recebemos uma denúncia de possível abuso contra idoso nesta residência. Precisamos falar com todos separadamente. Abuso contra idoso. Claro. Eu não precisava de bola de cristal para saber quem fez aquela ligação. Eles nos separaram. Vovó para o quarto dela. Júlia levada com cuidado até a cozinha, embora olhasse para trás, de olhos arregalados e assustada. Eu sentei rígida no sofá enquanto mamãe rondava no corredor, sussurrando palavras como a confusa, segurança e estamos preocupados. Meu sangue gelou. Eles não estavam apenas tentando me difamar. Estavam tentando me colocar algemada. Se me prenderem, pensei, o que acontece com Júlia? Quem fica com ela? Não eles. Por favor, não eles. Engoli seco e tentei manter a voz firme enquanto as perguntas começavam. Você prepara as refeições para sua avó? Sim, respondi com cuidado. Sempre preparei. Você esteve sozinha com ela antes de ela assinar aqueles documentos? Sim, mas não durante. Quem era o homem no quarto dela naquela manhã? O advogado dela. O que ela mesma chamou. As perguntas não eram injustas. Mas o jeito que as canetas riscavam os blocos de anotações, o modo como trocavam olhares, parecia que a culpa já estava escrita na minha testa. Do fim do corredor, eu conseguia ouvir fragmentos da voz da vovó através da porta. Clara, firme, inabalável. Quando os policiais saíram do quarto, as expressões deles tinham mudado. A suspeita sumira, substituída por algo mais duro. Eles não olhavam mais para mim. Olhavam para os meus pais. E então a vovó insistiu em sair ela mesma. Apoiada na bengala, mas com a voz feita de ferro. Ninguém me obrigou. Fui eu quem chamou meu advogado. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e mudei meu testamento porque é meu direito. Silêncio. Então ela virou o olhar para os meus pais. O único abuso nesta casa é a forma como vocês tratam a Megan e aquela criança. Se palavras pudessem estapear, aquela doeu fundo. A assistente social fechou a pasta com um estalo. Não vejo nenhuma preocupação aqui. Tudo parece em ordem. Os policiais assentiram, educados mas firmes. Obrigado pelo seu tempo. Estamos satisfeitos, não há nada mais a investigar. O alívio me atingiu tão forte que quase desabei. Assim que Júlia voltou para o meu lado, eu a envolvi nos braços. Ela enterrou o rosto no meu ombro, tremendo. Mas o alívio não durou. Porque a vovó não tinha terminado. Ela se voltou contra os meus pais, a voz mais afiada do que eu jamais tinha ouvido. Chamar a polícia contra a própria filha. Mentir sobre mim. Fazer minha bisneta passar por isso. Ela balançou a cabeça, a fúria emanando dela. Vocês não pertencem ao meu teto. Mamãe engasgou, agarrando o encosto de uma cadeira como se fosse desmaiar. Papai abriu a boca, mas nada saiu. Vocês vão se mudar, disse vovó, fria. Não me importa como, mas vão. Não era um pedido. Eu nunca tinha visto meus pais sem palavras antes.
Mais tarde, quando os policiais foram embora e a porta de entrada se fechou com um clique, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo de antes. Esse era serrilhado. Perigoso. Meus pais estavam rígidos à mesa, os rostos pálidos, os olhos indo de mim para a vovó como se não conseguissem decidir a quem odiar mais. Júlia se apertou contra mim. A gente está bem agora? Ela sussurrou. Beijei o cabelo dela. Sim, respondi, com a voz firme. Pela primeira vez, eu realmente acreditava nisso. É claro que eu não sabia exatamente o que viria depois. Eles brigariam? Contestariam o testamento? Espalhariam mais mentiras? Provavelmente. Mas a maré tinha virado. A tentativa deles de me apagar tinha falhado. A tentativa de apagar Júlia tinha saído pela culatra. E agora eram eles que estavam sendo apagados. Uma semana depois, o silêncio se quebrou. Não com gritos, não com portas batendo, mas com ameaças. Meus pais me cercaram na cozinha como abutres, sussurrando veneno. Você vai se arrepender. Vamos garantir que tirem a Júlia de você. Acha que está segura? Não está. Eu não me mexi. Mas Júlia ouviu. Sentada na escada, abraçando o coelhinho de pelúcia, os olhos arregalados. Aquilo foi a gota d'água. Na manhã seguinte, a vovó ligou para o advogado. Ao meio-dia, 2 policiais estavam na porta enquanto meus pais enfiavam roupas em malas. Não houve cena dramática. Sem gritos, sem arrasto. Apenas o som de zíperes e o estalo de uma pasta sendo fechada quando o oficial entregou a eles uma ordem de restrição. Vocês vão ter que encontrar outro lugar, disse vovó friamente. E vão deixar Megan e Julia em paz. Eles foram embora sob supervisão policial. Naquela noite, Julia dormiu sem acordar uma única vez. Seu primeiro sono tranquilo em semanas. 6 meses depois. Notícias correm rápido em famílias, especialmente na nossa. Uma prima me ligou, quase sussurrando, como se estivesse passando um segredo de estado. Eles pediram ajuda para Beck. Quase deixei o telefone cair. Claro que pediram. Beck, a filha de ouro, aquela em quem eles despejaram cada centavo. E eu perguntei, e ela disse, não é um bom momento. O dinheiro tá curto. Dinheiro curto. Dinheiro curto. Depois de tudo que deram a ela entrada da casa, reformas, móveis, agora, quando eles não tinham mais nada, ela de repente não podia gastar nenhum centavo. Eu não devia ter rido, mas ri. No fim do mês, os sussurros ficaram mais altos. Meus pais foram vistos em um abrigo. Mais tarde, alguém comentou sobre um aluguel caindo aos pedaços, num bairro perigoso. A ironia! Depois de perderem tudo, eles também não cabiam mais na foto perfeita da Beck. Enquanto isso, eu e Júlia vivemos no andar de baixo com a vovó. Ela tem seu próprio quartinho agora, pintado de amarelo suave. Todas as noites, ela enfeita as paredes com novos desenhos. De manhã, vejo a vovó brilhar olhando para Júlia no café, sorrindo para ela como se fosse a única criança do mundo que importa. Não somos ricos. Não somos glamourosos. Mas, pela primeira vez, estamos seguras. Somos uma família. Então, o que vocês acham? Minha avó fez a coisa certa ou foi longe demais ao deserdar a própria filha?